Salve, salve internauta! Seja bem-vindo a mais um Programador Alternativo. Eu sou o Guilherme Nativo e nesse vídeo a gente vai desenvolver aqui na prática um cookie da internet, que é uma informação que fica ali presente no seu navegador quando você utiliza sites. No último vídeo eu falei aqui a teoria, né? Eu expliquei o que é um cookie, então se você ainda não sabe, eu aconselho que você assista esse último vídeo, que lá eu explico melhor os conceitos de um cookie, né? Que é uma persistência temporal de informação do seu navegador. Ele vai ficar um tempinho no seu navegador, ele não vai ser para sempre. E você tem total controle, você pode excluir todos esses cookies. Então, para saber mais sobre tipos de cookies e a teoria, eu aconselho que você assista esse último vídeo, beleza? Aqui a gente vai desenvolver na prática, né? A gente vai utilizar o framework Laravel, que eu já tenho um projeto aqui, eu vou aplicar esse conceito de cookie para você entender mais como é que funciona isso de verdade, como é que desenvolve, como é que configura um cookie. Então, vamos embora codar. Esse é o site que a gente vai estar aplicando os conceitos de cookie e é um site sobre movimentos de calistenia, o site que eu criei, né? Se você quiser já aproveita aí para aprender novos movimentos do esporte e vamos ficar todo mundo sarado aí. Programador tem que ser saudável também, galera. Então se liga. Eu já fiz o CRUD aqui, né? Eu criei isso aqui no banco de dados e eu posso deletar, posso atualizar, já está listando aqui. Só que o que eu quero fazer é, por exemplo, eu crio um novo movimento de calistenia aqui e quando eu clicar nesse botão, eu quero que esse último movimento que eu acabei de criar, ele apareça aqui. Então eu vou deixar registrado num cookie qual foi o último movimento de calistenia que eu registrei no banco de dados. Então esse cookie ele vai estar no navegador, eu não vou precisar acessar o banco de dados, né? Só vou precisar saber qual que foi, mas eu não vou registrar novamente mais um movimento de calistenia no banco de dados, senão eu teria informação duplicada, né? Então vamos embora para o código. Aqui está a nossa plataforma de desenvolvimento, que é o Laravel, né, o framework, utilizando PHP. Então aqui ó, tá aquela nossa página que tem só a base, né, o último movimento. Então vamos criar a função que captura o último movimento. Para isso, primeiro vamos criar uma função para poder criar o cookie, né, pubf. Então create cookie. Beleza. E o que eu vou precisar? Eu vou precisar daquele movimento de calistenia. E o modelo no banco de dados é assim que está descrito. Então aqui ó, já pego ele. E aqui eu vou criar nosso cookie. A gente utiliza aqui no PHP o setCookie. E o primeiro parâmetro que a gente passa é o nome do nosso cookie. Então aqui eu vou botar last movement. Vou botar com maiúsculo aqui. Last movement. O segundo parâmetro que a gente tem que colocar aqui é o valor dele, que é a própria calistenia, né? Então ele vai vir em formato de JSON, pode ser qualquer formato, pode ser uma string, pode ser um inteiro, mas aqui eu vou deixar ele como JSON para vir todas as informações. Nesse terceiro parâmetro, a gente vai determinar quanto tempo o cookie vai durar no navegador. Então a gente coloca aqui o time, sabendo que o usuário também pode deletar esse cookie antes, né, do tempo expirar. A gente usa o time e tem que determinar em segundos. Então 60 segundos é 1 minuto, 1 minuto vezes 60 dá 60 minutos, que dá 1 hora, 1 hora vezes 24 dá 1 dia. Então isso aqui, ó, esse cookie vai demorar 1 dia. Depois de 1 dia, ele vai ser deletado automaticamente, ele vai se expirar. E eu poderia colocar mais alguns parâmetros aqui, mas não vou colocar não. Por enquanto já está bom. Os outros parâmetros vêm por default. Eu vou mostrar todos os parâmetros já quando a gente criar ele lá no navegador. Então, essa função ele vai criar o cookie, né? Mas eu preciso enviar, eu preciso realmente chamar essa função agora, porque ela só está sendo determinada aqui, definida. Então, quando que eu vou criar? Olha, esse cookie a gente vai criar aqui um novo movimento e logo depois que a gente salvar isso no banco de dados, eu quero que o cookie capture
esse movimento. Então, eu vou chamar já lá na função de criar, ó, né, story. Então, eu crio um movimento de calistenia e agora eu vou já colocar ele aqui, ó, antes de retornar uma view, antes de retornar a URL, né, que vai fazer um redirecionamento, eu vou colocar ele aqui. Então, primeiro eu chamo this, que vai chamar as funções que já está definida aqui nessa classe, né? E aí, ó, ele está aqui já até, aparece, ó, create cookie. O que eu preciso passar para ele? Eu preciso passar para ele, ó, o movimento de calistenia que acabei de criar. E é esse aqui. Então, passei o parâmetro. Agora ele já cria o nosso cookie. E agora eu tenho que mostrar ele aqui, né? Eu tenho que apresentar ele lá naquela nossa página Last Created. Que ele ainda está bem vazio, né? Então, olha. Inclusive, vamos criar um novo movimento para a gente analisar o que está sendo feito quando a gente cria esse cookie, né? Então, a gente vai criar um novo movimento aqui, por enquanto, de agachamento. Vou pesquisar aqui só para pegar a descrição, né? Todo mundo conhece aí esse movimento de agachamento. Vou colocar ele aqui. Nomezinho. Grupo muscular, perna. Pernas. Quantidade de repetição, botar aí 10. Sequência 4. Nível médio de dificuldade. Vou salvar no banco de dados. Então, o que está sendo feito aqui, ó? Eu estou salvando primeiro ele no banco de dados. E aí depois eu crio o cookie capturando esse movimento que eu acabei de criar no banco de dados e salvar lá, né? Utilizando a função que a gente definiu aqui, ó, create cookie. E tem esses campos, né? Nome, valor e tempo de expirar. Beleza, vou salvar. E ele redireciona aqui, ó. Foi criado então nosso movimento de agachamento. E agora eu vou apertar aqui em Last Created. E por enquanto não está mostrando nada, né? Porque a página ainda está só com a base. Isso aqui é o Blade, né? Não sei se vocês conhecem, mas é tipo um HTML, só que a única diferença é que a gente pode utilizar aqui esses comandos PHP, né? Tem uma linguagem PHP que a gente pode colocar aqui no Blade. E eu vou utilizar isso para poder apresentar aquele nosso cookie. E aí ele já tem uma variável global aqui, ó, que é o cookie no PHP, né? E eu vou acessar o cookie com o nome que eu acabei de criar lá, ó, last name, last movement. Tem que ser o mesmo nome que a gente criou. Ele captura esse cookie com esse nome. Beleza? Salvei. Se a gente atualizar aqui, ó, antes disso, eu vou apertar aqui na ferramenta de desenvolvedor, né? Vou inspecionar, ó. Então aqui está a nossa página, por enquanto. Vou atualizar. A nossa página já mudou, tem um cookie aqui, ó, tá vendo? Ele já capturou em formato de JSON. Ó, nome, agachamento, grupo muscular, tudo certinho. E aí eu vou apertar aqui, ó, você pode apertar em inspecionar elemento, né? E aí eu vou dar um atualizar aqui de novo, deixa eu apertar aqui. Last movement. E ó, ele coloca isso aqui no nosso HTML. E se eu colocar aqui network, clicar no primeiro, ó, ele mostra o nosso cookie, que é o last movement. Nome, valor. Esse aqui é o campo domínio, que ele já vem por default, né? Que é o nome do nosso site, por enquanto está no localhost, está na própria máquina aqui. Esse aqui é o caminho que o cookie será craqueado, ele vem por default assim. Esse é o tempo de expirar que a gente definiu lá, nesse formato. O tamanho do cookie, HTTP only, esse campo aqui ele define que o cookie só será acessado por HTTP. Ou seja, isso aí protege de algumas coisas, por exemplo, injeção de JavaScript. Então, aquele ataque, o XSS, que injeta JavaScript malicioso, né? Isso aqui defende se tiver marcado. Por padrão, ele não vem marcado, mas a gente poderia marcar, né? Ele é um booleano, sim ou não. Então, esse aqui, por exemplo, já vem com o HTTP on, o Laravel Session.
esse secure, ele define que esse cookie só será acessado por HTTPS, então é uma camada de segurança. E o semi-site, que ele não permite que sites de terceiros acessem este cookie, semi-site. E a priority, né, que é um campo aqui que ele dá prioridade, média, maior, mais alta, baixa. Isso define porque o navegador ele tem um limite da quantidade de cookies que ele pode suportar. E ele vai dar prioridade para manter os cookies que tiver uma prioridade mais alta. Então, de prioridade baixa, mesmo que o tempo dele de expirar ainda não tiver chegado no limite, se o navegador precisar de um espaço para armazenar o cookie, ele pode deletar esse cookie que tem uma prioridade baixa. Então ele está aqui, o JSON dele, né? Mas está muito feio isso aqui, eu não vou apresentar isso aqui para o cliente. Então eu já deixei até pronto aqui, porque a gente pode trabalhar com esse JSON. E aí eu já deixei ele pronto aqui, ó. Um formato que vai ficar legal para o usuário ver, né? Então ele está aqui, mostra certinho, ó, movimento de agachamento, ó, que é o último movimento que a gente criou. E se eu apagar esse cookie, ele tem que desaparecer aqui. Então vamos fazer isso, Eu vou vir aqui, ó, em configurações. Até no último vídeo eu tinha feito isso, né? Eu apaguei os cookies lá. Então vem aqui, ó, limpar dados de navegação. Vem em cookies, só deixo marcado ele, cookies e outros dados de navegação. Deixar aqui última hora mesmo, então só vai limpar os cookies da última hora. Limpou. Então teoricamente isso aqui tem que desaparecer, né? Vou apertar F12 para a gente ver o que está acontecendo. Atualizar a página e tome-lhe um errozão. Erro na cara. O cookie, ele parece que não está aqui, ó, só tem os outros cookies. Mas o nosso cookie não está aqui. E olha, last movement indefinido. Ou seja, ele não está definido. Então, como é que eu posso chamar ele? Algo que não está definido, né? A gente vê melhor. Não posso chamar ele aqui. Então, eu teria até que fazer um tratamento de erros e saber se perguntar, tipo, se esse cookie existe, mostra ele. Se não, mostra outra coisa. Então tá dando esse erro aqui porque a gente apagou o cookie, ele não existe mais no nosso navegador. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado mais claro de como é que esses cookies são utilizados, né, na nossa plataforma de desenvolvimento. Os cookies, dependendo daqueles campos que a gente preenche, ele vai ter um comportamento diferente. Inclusive eu reforço aqui para você que ainda não assistiu o último vídeo, que lá eu falo de diversos tipos de cookies, e esses cookies vão ter esse tipo dependendo dos campos que a gente define ali quando a gente está criando o nosso cookie, beleza? Por hoje isso foi tudo e te encontro lá no próximo vídeo. Tamo junto, vamos nessa!